Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito eh, da padronização que deve ser feita com relação à, à manutenção, certo? Então, a manutenção ela vai dar certo se houver a padronização. Se não houver a padronização, fica muito complicado de determinar o que deve ser feito, certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer para fazer monitoramento para fazer a gestão da manutenção é fazer um monitoramento e monitorar tudo o que está acontecendo e fazer de certa maneira uma burocracia, porque é necessário relatar tudo que foi feito. Então nós temos que controlar, nós temos que fazer o controle das ordens de serviços. Isso é um ponto extremamente importante. Nós vamos falar depois um pouquinho a respeito das ordens de serviços. Nós temos que falar das horas que foram gastas na manutenção preventiva, não só das horas que foram gastas, mas a quantidade de trabalhadores envolvidos, o tempo que as máquinas ficaram paradas e o custo que foi. Nós temos que falar sobre a manutenção corretiva. Isso tudo tem que constar nos relatórios. Então, nós engenheiros temos a obrigação de fazer os relatórios. Nós temos que falar das máquinas, né, quanto tempo que elas ficaram paradas, porque através do seu tempo de parada, nós sabemos o que aconteceu com a produção, o que deixou de ser produzido, o que produziu a mais. Tem que ser relatadas as principais peças trocadas, tem que ser relatadas as respostas, como que ela foi consertada, os equipamentos que deram mais manutenção, por que eles deram mais manutenção. Temos que fazer o controle de horas gastas por funcionário. Nós temos que fazer o controle de horas gastas por máquina, controle de horas gastas por departamento, controle de horas gastas por unidade, controle de intervalo entre as manutenções, controle de horas gastas para manutenção elétrica, para manutenção mecânica. Tudo que tiver condições de ser relatado, que for importante ser relatado, deverá ser relatado, catalogado, né, e inserido em planilhas. Nós vamos ver agora alguns exemplos das planilhas, o que elas devem conter, certo? Então, as planilhas, por mais simples que seja, eu vou mostrar umas mais simples, depois algumas mais complexas. Nós temos que envolver um principal ponto aqui, porque muitas vezes a manutenção ela é gasto, muitas vezes a manutenção não é investimento, a não ser que seja alguns tipos de manutenção que venha para diminuir o prejuízo das outras manutenções. Então nós temos a manutenção preventiva, certo? De certa forma é um gasto, porém você iria gastar muito mais com outro tipo de manutenção, mas a manutenção no geral ela atrapalha a produção. Então muitas vezes ela vai vir como um gasto, certo? Aqui estão as áreas das fábricas, você pode dividir a fábrica por setor, a fábrica por maquinário. Então aqui poderia ser máquina A, máquina B, máquina C, ou área A, área B, área C, setor A, setor B, certo? Então isso aqui é um simples. A quantidade de homens-horas gasto diretamente na manutenção. Então, na máquina A gastou tanto, na máquina B gastou tanto. Vocês têm que lembrar que se for um funcionário e ficou 2 horas, são 2 horas de homem-hora. Se são dois funcionários e ficaram 2 horas, são 4 horas de homem-hora. Então, a homem-hora quer dizer a quantidade de homem e o tempo que ficou, certo? Então, vai ser multiplicada a quantidade de homens, 3 homens e 2 horas, certo? Tem que fazer a multiplicação. O gasto homem-hora direto. Aqui tem a ver a empresa, ela calcula o funcionário, normalmente ele é contabilizado pelo o tempo, né,
que ele gasta na produção ou para fazer um evento. Então, por exemplo, um soldador recebe tanto por hora. Quando eles vão fazer o pagamento de hora extra, quando vão fazer, eles têm a relação homem-hora do trabalho. A mesma coisa que vai acontecer aqui, porque nós temos o engenheiro e o técnico, os salários são um pouco diferentes entre um e outro. Nós temos a pessoa que faz a manutenção só daquela máquina e nós temos o departamento em geral. Então nós temos o gasto homem-hora direto, quem trabalhou lá, o salário de cada um. Aqui dá a hora trabalhada, aqui dá relacionado o salário de cada um. O gasto com homem-hora indireto, quem ficou lá no escritório que fez as ordens de serviço, para enviar as ordens de serviço para os locais. Isso é um gasto de homem-hora indireto. E o gasto com material indireto, né? O gasto de material indireto seria, no caso, as ferramentas que gastaram para realizar aquele serviço, certo? Então isso aqui é uma planilha bem simples, certo? Aqui você tem a relação de gasto de manutenção direta, gasto de manutenção direta, gasto por unidade, tabela de valores, porque você precisa dessa tabela para fazer os cálculos. Então, os gastos totais, material sobressalente, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, ferramentas. Então, você tem os indicadores, produção em peças, faturamento. Você tem que ter isso aqui tudo para saber o custo da sua manutenção. Quantos por cento da sua manutenção foi relacionado ao seu custo de produção? Porque a pessoa, né, tem que saber colocar o preço no produto. Para saber o preço do produto, ela tem que ter todos os custos: custo de mão de obra, custo de produção, custo de manutenção, certo? E aqui você faz as memórias de cálculo. Algumas tabelas, você já encontra no Excel, mas são muitas vezes planilhas pagas. Tá? Então tem pessoas que fazem essas planilhas em Excel. Esse aqui é um exemplo de uma, onde você tem, no caso aqui, poderia colocar o cadastro da empresa, manutenção, calibração, cronograma, checklist, relatório, os gráficos e as instruções. Então aqui é um exemplo de uma planilha que pode ser utilizada. Então você coloca a data que foi realizado o procedimento, certo? O que utilizou, certo? Então, o que foi utilizado no procedimento? Qual que foi o tipo de manutenção? Se foi corretiva, preventiva, preditiva? Quanto custou aquela manutenção? Se ela foi realizada ou não? Então, isso aqui é um tipo de uma planilha fácil de ser preenchida que te dá as opções. Por isso que é importante a padronização. A padronização vai te dar os principais pontos, certo? Uma outra, passando para a calibração. Na calibração você está relacionado à data, o item que foi trabalhado, né? Então motor 1, prensa, calandra, você vai olhar qual foi a máquina que foi utilizada. Que tipo que foi feito? Foi feito ajuste, foi feito regulagem, foi feita apenas a verificação, certo? E qual que foi o custo dessa operação? Foi realizada, não realizada? Vai ser realizada quando? Então, são algumas coisas importantes que tem nessa planilha. Você tem uma planilha, como eu disse, que é vendida na internet. Tem outras planilhas que são gratuitas. Um ponto importante que o engenheiro tem que fazer. Gente, o engenheiro, muitas vezes, na hora que ele for apresentar seus dados, ele não deve apresentar seus dados em tabelas, em gráficos, tá certo? Então, muitas vezes, na hora que vocês forem fazer os trabalhos para as empresas, lembre-se disso, que um gráfico é importante. Um bom gráfico pode substituir 1000 palavras tranquilamente, ou até mais. Então, o que a gente tem que fazer é procurar observar, procurar colocar os gráficos e colocar os gráficos corretos. Tem muita gente que não entende de gráfico, vai lá e coloca qualquer gráfico, certo? Então, aconteceu, né, em várias políticas, várias coisas, o pessoal colocar um gráfico
cuja soma não daria 100%. Isso é extremamente importante, que a soma, quando você apresentar um gráfico tipo esse aqui, a soma dos elementos tem que dar 100%, porque o gráfico fechou por inteiro. Então, muitas vezes eles colocam as fatias e não colocam como foi fechado. Outras vezes você coloca um gráfico de colunas e não dá proporção aos valores. Na hora que você vai ver, ele está todo desproporcional. Um está aqui, o 3, ou seja, não é em linha reta. Então, a apresentação gráfica pelo engenheiro é muito importante. A apresentação percentual pelo engenheiro é muito importante, certo? Então, toma cuidado na hora que vocês forem apresentar seus gráficos. Procurem colocar os gráficos de maneira correta. Aqui você tem uma manutenção em automóvel, certo? Então aqui, quando o automóvel chega na concessionária, ele já tem relacionado o que ele vai ser feito quando ele vai para manutenção preventiva. Então as concessionárias, as indústrias automobilísticas, elas dão garantia se você fizer as manutenções regularmente nas concessionárias autorizadas. Essas concessionárias autorizadas, elas têm em mãos uma planilha desse tipo. Então o carro chega lá, o carro com 50 mil quilômetros, ele está em qual revisão? Na primeira, na segunda, na terceira? Então o que tem que ser feito? Na primeira revisão, tem que trocar o ar, tem que trocar, fazer limpeza de fluido de ar, tem que trocar o fluido de direção, tem que fazer calibrar os pneus, tem que fazer o balanceamento, alinhamento. No sistema de freio tem que trocar a pastilha, tem que trocar o fluido de freio. Então tudo isso está determinado na sua revisão, certo? Nós temos um motor, o que deve ser feito? Aí você chega lá para fazer a primeira revisão do veículo tal, a concessionária vai pegar esse veículo e vai fazer aquele checklist. Por que a padronização é importante? Porque muitas concessionárias já te dão um valor antes. Você vai fazer a quinta revisão, ela vai lá e te dá o valor da quinta revisão. Se você fazer a terceira revisão, ela já te dá a agenda para você e já te dá o valor daquilo lá. O valor pode ser alterado caso eles verifiquem ao mexer no seu freio, ele verifique que há um defeito diferente daquele que estava previsto. Há um desgaste diferente daquele que estava previsto. Aí são os imprevistos, certo? Que se não for corrigido pelo tipo de manutenção que estava programado, é alguma coisa que será cobrado à parte. Fora isso, eles têm tudo que deve ser feito. A mesma coisa quando a pessoa vai viajar, ela tem que procurar fazer um checklist das coisas para não esquecer. Então, o checklist de manutenção, ele vai ter tudo. Chegou lá, dia tal, tal, o que tem que ser feito? Numa empresa, você deve ter cada máquina e o que deve ser feito no checklist de cada máquina. O que tem que ser feito no final do dia de cada operador em cada máquina, isso tem que estar escrito para ele. Aqui é um já preenchido, foi na revisão de 84, 85 mil, o que tem que ser feito. Aqui estão tipo de revisão de quilometragem e o que deve ser feito. Né? A peça deve ser trocada? Não, ela está no prazo. Fazer revisão, tudo. Então você tem a relação que vai ser preenchida, certo? Então hoje o carro ele está aqui, ó, com 96 mil quilômetros. A validade do óleo, no caso, aqui está 10 mil quilômetros. Se fosse só 10 mil, está errado, deveria ser 100. Mas isso aqui foi só um exemplo que montou rápido, tá certo? Então, aqui que deve ser feito a relação do que tudo que for feito. Você vai pregar as ordens de serviço, colocar a data da ordem de serviço, o término da hora de serviço, quantas horas gastou, certo? Pode colocar início, pode colocar final, certo? Se foi um elétrico, se foi mecânico, se foi algum outro tipo. Então essa aqui também é uma tabela de Excel, onde você vai ter o relatório
do que foi feito, ok? Então, naquela empresa que estava ali, você tem o que foi feito, qual mecânico que foi que trabalhou no veículo, quantas horas que ele trabalhou no veículo. Aí você tem uma relação no final de custo do que foi feito naquele veículo. As ordens de serviço são extremamente essenciais para garantir a segurança e a formalização da execução das tarefas, mantendo o fluxo em ordem. Então, o mecânico, quando ele chega na oficina, certo? Ele vai fazer a manutenção da máquina, a manutenção do equipamento, a manutenção do veículo. Ele não pega a caixinha de ferramenta e vai trabalhar. O normal das grandes oficinas, das grandes empresas, é determinar quais são as ordens que vão ser feitas. Por exemplo, quando você vai comprar um sanduíche num local que está muito movimentado, você chega lá, pega o sanduíche do jeito que você quer, a pessoa anota aquele sanduíche, coloca lá onde que o chapeiro vai conseguir ver, o chapeiro vai pegar na ordem que ele está tendo o sanduíche, ele pega o sanduíche e vai fazendo na ordem. O que é que tem que ser feito naquele sanduíche? É o ovo, o bacon, e vai colocando tudo na ordem, certo? Então é importante que essa ordem de serviço ela esteja pronta no momento que o funcionário já estiver à disposição do trabalho. Então ele está lá assim, qual que é a minha tarefa de hoje? A gente vai lá e pega a ordem de serviço. Executou aquela ordem de serviço, pega uma nova ordem de serviço. Ele tendo as ordens de serviço para fazer, ele vai fazer o serviço de maneira ordenada. E isso dá mais tranquilidade, confiabilidade. E baseado nessa ordem de serviço, você vai conseguir estatísticas. Por exemplo, você chegou numa oficina e quer trocar o freio do seu veículo. Quando o mecânico é experiente, ele vai falar que o freio do seu veículo é tal, provavelmente ele vai gastar 1 hora e meia para trocar o freio, para lá. Quando você vai numa oficina especializada, ele chega lá, o mecânico não olha o seu carro, você quer trocar o freio. Se você já informou, ou muitas vezes é pré-agendado, mas você chegou lá e falou que precisa trocar o freio. A pessoa vai pegar o relatório, o veículo tal, o pastilho de freio custa tanto, tudo, o tempo médio de reparo é tanto. Ela fala com o cliente, ó, o tempo de reparo, o tempo médio é tanto e o valor é tanto. Já sai tudo melhor, mais organizado. Por quê? Porque foi feita a padronização antes. As vantagens da padronização, primeiro, porque vai estabelecer uma descrição detalhada do serviço. Segundo, vai garantir um alinhamento entre o fornecedor e o comprador, ou entre o mecânico e a máquina, ou entre o mecânico e o utilizador, o operário da máquina. Possibilita o registro das atividades, porque o registro é o principal ponto para a padronização, então as atividades vão estar registradas. Vai promover uma comunicação interna mais definida. Então, o de boca não existe mais em grande empresa. Ou faz isso, faz aquilo, não. Você chegou lá, a ordem está por escrita para a pessoa vai pegar aquela ordem por escrita e tem o tempo para realizar aquela tarefa. Se ela não realizou no tempo, ela não vai ter desculpa, não fiquei sabendo, ninguém me passou isso, ninguém falou nada comigo. Certo? Atualiza a equipe quanto ao progresso das operações, facilita o controle financeiro, ajuda a mensurar o tempo investido em cada tarefa, e isso é importante, principalmente porque o, hoje as empresas, as pessoas nas empresas, elas são pagas por hora de serviço, ou são pagas pela quantidade de peças produzidas por hora trabalhada. E então, com a padronização, ela consegue verificar o tempo entre um e outro. Então, quando você está realizando uma tarefa de manutenção, uma pessoa consegue essa tarefa e outra pessoa, se os tempos forem bastante diferentes para a realização da mesma tarefa, a empresa vai optar
pelo quem fez mais rápido, desde que esteja a mesma qualidade. Então, na hora que tiver uma dispensa de funcionário, igual é muito comum nas empresas, na hora que ela perde algum contrato, ela dispensa alguns funcionários para ficar sempre com o status equilibrado. Então aconteceu um fato importante, né, interessante aqui em Mambuí. Tinha um local que estava com as lâmpadas bastante queimadas nos postes. E os funcionários do local estavam trocando um ou dois por dia, uma, duas lâmpadas por dia. Ia ter um evento muito importante com a chegada de pessoas tidas como ilustres na comunidade, e eles precisavam de trocar as lâmpadas de mais 50 postes. E na velocidade que iria com os funcionários, lá não conseguiriam. Então a empresa terceirizou essa colocação de lâmpadas, e a empresa foi lá que com apenas um funcionário conseguiu trocar 27 lâmpadas numa manhã. Ou seja, ele ia conseguir todo o serviço durante um dia. E os funcionários do local ficaram muito indignados e com raiva e ameaçaram esse outro o funcionário da terceirizada, que resolveu não voltar mais para concluir a obra. Então, são fatos que muitas vezes acontecem, aqui aonde você vai ter seu serviço mensurado com outra pessoa. É muito comum as pessoas, na hora que tiram férias e na hora que retornam das férias, a pessoa que cobriu as férias, se estiver tentando ocupar o lugar, ele vai fazer de tudo para tomar aquele lugar. Um jogador, quando ele está na reserva, quando ele entra, ele vai procurar pegar aquela oportunidade que ele teve para tentar ser o titular. A mesma coisa aconteceu na empresa quando você entrar de férias, quando você deixar um setor e alguém vai entrar com afinco e vai querer trabalhar muito. Tá? Então é importante isso. Então as OS elas vão ajudar isto a mensurar tempo investido em cada tarefa. O engenheiro ele quer isso, o que ele quer números, quer quantitizar. Para o engenheiro o importante é quantitizar. E com a padronização você tem condições de colocar valores, colocar números em cada procedimento. Um exemplo muito comum de uma ordem de serviço. Aqui nós temos, pode colocar logo da empresa, ordem de serviço tal, descrição, qual que é o motivo, que tipo de manutenção, se é corretiva, se é preventiva, se é melhora, certo? Se a máquina está parada, dá para fazer com a máquina em movimento, qual que foi a causa, descrição, certo? O início, a hora, isso aqui tudo é importante, um preenchimento. Então isso aqui é simplesmente um exemplo de ordem de serviço. Cada empresa tem o seu modelo de ordem de serviço, das suas OS. Então, gente, segundo um grande mestre, o Falcone, ele diz que o controle de processo é a essência do gerenciamento em todos os níveis hierárquicos. A empresa que é o primeiro passo, a implementação e a compreensão do relacionamento causa e efeito. Então aqui ele diz que nós temos que controlar o processo. Nós temos que mensurar o processo. Tá? Então o Falcone ele foi um dos primeiros engenheiros de produção, na época que não tinha engenharia de produção, mas ele foi um dos grandes idealizadores da engenharia de produção, com o controle de qualidade e com a padronização. Um grande abraço.